Louvado seja Deus. Amém? Nosso Deus, quem sabe que o nosso Deus tem um senso de humor? Ele não tem senso de humor? É muito lindo. Eu sou muito apaixonada por Jesus. Muito apaixonada por Jesus. Porque ele faz umas coisas muito engraçadas. Eu estava aqui, eu saí do louvor suada, eu falei, dá uma refrescada ali atrás. E quando eu vou passando assim, eu só vou ouvindo o Felipe falar. Eu falei, não acredito, não. Ele leu a passagem que eu vou pregar. Olha que engraçado. Eu falei, Senhor, que coisa mais linda. Eu acho muito legal isso. Sabe por quê? Porque é o Senhor, tipo assim, vou te mostrar que era isso mesmo que eu queria que você falasse. Nessa área aí, ele já começa a trabalhar com todas as coisas. É assim, confortante para o coração da gente saber que nós servimos a um Deus vivo. Amém? É um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que mexe com a gente e mostra coisas totalmente diferentes. Na mesma passagem, outra perspectiva, outra forma de olhar. Então, nós vemos que a palavra de Deus é viva, ela é maravilhosa. E eu quero incentivar você a estar sempre lendo a palavra, buscando no Senhor, mais e mais dele, porque quanto mais a gente busca, mais ele se revela. Amém? Então, nós vamos abrir de novo a Bíblia nessa passagem de Mateus 14, e nós vamos ler pela segunda vez. Que coisa linda! Deus faz coisas muito lindas. Olha aí. É Mateus 14, 22, que fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Que coisa mais linda essa passagem. Essa passagem me inspirou quando, à noite, teve uma irmã que veio aqui na igreja, e é uma bênção muito grande receber os visitantes, né? Coisa gostosa receber gente do Brasil inteiro que passa pela igreja. Por isso que nós estamos aqui em Orlando, a gente tem esse privilégio, né? E uma irmã foi daqui, ela veio algumas vezes na igreja e me mandou uma Bíblia em quadrinhos em português, de presente para o meu neto. E um presente que vale ouro. Talvez no Brasil o pessoal nem dê valor, mas para a gente aqui isso vale ouro. Então, o que eu fiz? Toda noite que ele passa na minha casa, quando ele dorme em casa, eu leio a Bíblia com ele em português. E eu faço de propósito. Eu sento com ele e eu digo, vamos ler em português. Mas, vovó, eu digo, não vem com mais vovó nada. Já te falei, você é brasileiro. Aí ele, mas vovó, eu nunca fui no Brasil. Eu falei, não quero saber, tem sangue brasileiro aí. Então, você é brasileiro também. Oh, my goodness. Aí ele fica assim. Mas o que está acontecendo? Está aprendendo português. A ler o português. Então, eu leio aquela passagem e quando nós estávamos lendo essa passagem, o Senhor falou comigo sobre essa passagem. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, que coisa incrível. Pedro andou sobre as águas. Pensa nisso por um minuto. Pedro andou sobre as águas. Que milagre fantástico. Coisa assim que você não pode nunca que você ia imaginar que isso poderia acontecer. Mas Jesus fez isso acontecer com Pedro. Para que ele pudesse ter essa experiência muito maravilhosa.
Uma vez nós ouvimos alguém falar que, imagina que na reunião seguinte, quando eles se encontraram, né, e tudo, aí falaram, olha, Jesus fez um milagre, ele andou por sobre as águas. Aí todo mundo, eu vi os discípulos, né? Eu vi quando ele andou, eu vi com os meus olhos. Aí Pedro era o único que dizia, peraí, calma, mas eu andei. Pedro andou. Então existe um lugar de privilégio para aqueles que creem no poder de Deus, no sobrenatural de Deus. E a primeira coisa que ficou na minha cabeça foi exatamente isso. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai pensar é que a nossa natureza é pecaminosa. Quando o Eduardo estava ministrando hoje, ele falou isso, bem no início do culto, quando ele estava orando. A nossa humanidade é pecaminosa, nós somos pecadores mesmo. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer, olha, me desculpe, mas eu não sou pecador, porque todos nós somos pecadores. Mas existe uma coisa no nosso interior que realmente, quando você para pensar, você diz assim, meu Deus, mas como que isso pode ser? Pedro andou sobre as águas, mas ele duvidou de Deus, ele duvidou de Jesus. Ele depois teve reações que não condiziam com o caminhar de um cristão. E é interessante isso porque a natureza humana, ela é pecaminosa. Ela acha que quando tudo está bem, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, porque eu tenho um bom emprego, eu estudei muito, por isso que eu tenho um bom emprego, eu tenho uma posição boa, eu tenho um casamento muito bom, porque eu trabalho no meu casamento. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Bate no peito. Há 13 anos atrás, o mundo inteiro se prostrou quando as torres caíram. Não foi? Todo mundo se lembra, né? Você se lembra onde você estava? Eu me lembro exatamente onde eu estava. Passei um dia, parecia que tinham quebrado as minhas pernas, porque não conseguia nem me mover, de ficar assim. Fiquei o dia inteiro na frente da televisão chorando, e orando por esse país, orando pelas famílias. É interessante que as pessoas acham que elas estão num lugar de segurança. Às vezes é por causa de uma coisa, é por causa de outra, talvez, é como eu falei, talvez seja por causa de uma excelente saúde. Eu tenho uma saúde de ferro, nada me abala. Eu estou firme e forte, eu faço meu exercício, eu como super bem. Mas e quando vem a notícia? É um câncer. O que você faz? Como você reage? Como a gente encara isso? Eu passei por isso. Um dia, passei mal, cheguei no doutor, ele falou, olha, está muito alto o nível para dizer que não é, mas está muito baixo para dizer que é. Eu falei, como assim? É o quê? Câncer. Meu Deus, a nossa vida é frágil. Fala comigo, frágil. Sua vida é frágil. Não se segure naquilo que você tem. Ah, mas eu tenho dinheiro. Ah, trabalhei a vida inteira, guardei muito dinheiro, eu estou muito bem. Assim que era. Muita gente que estava ali dentro daquele prédio, daqueles 2 prédios que caíram. Caíram completamente no chão. As doenças, as situações familiares, todas essas coisas são desafios para a nossa vida. Desafios para a nossa vida. A natureza humana é frágil, é pecaminosa. Mas uns pecam por medo. Como o Felipe falou aqui, por medo. Peca por medo, porque tem medo, eu não vou para a escola, porque senão eu tenho medo de ter um acidente, então deixa de estudar o famoso inglês, que se precisa tanto nessa terra. Eu tenho vergonha, porque eu vou chegar lá e ninguém vai... Eu vou conversar com quem? Ninguém vai me entender, então eu não vou. E deixa de ir em frente. Deixa de cumprir o propósito que Deus tem. Outro é por causa de falta de fé. Não acredito. A situação está tão ruim que eu não acredito que Deus possa mudar.
Como que eu vou caminhar? Deus é doido? Jesus é doido me fazer andar por sobre as águas? Ele deve ter uma prancha de surf ali debaixo. Eu não estou vendo, mas ele deve estar fazendo. Já viram que hoje em dia faz aquele negócio, bota surf assim, e vai só com pedalando, vai pedalando de um lado, né? Usando os... Então, as pessoas muitas vezes pecam por causa disso, mas outras vezes é por causa de displicência, de relaxo mesmo. Porque precisa se cuidar e não se cuida. Há pouco tempo atrás eu vi no computador lá a história de uma moça que ela precisava, filmaram, e ela rindo, moça jovem, bonita, ela dizendo, já está me filmando de novo, estou filmando para você fazer a promessa. Tá bom, eu vou fazer a promessa no filme. Vou fazer a promessa, eu vou trabalhar menos, eu vou dar mais atenção para o meu filhinho, eu vou me casar com você, que era o noivo, né, que estava filmando. E nós vamos para Paris, vamos fazer a viagem para Paris. Aí depois vem, fecha o negócio e diz, olha, ela não parou de trabalhar, ela não casou, ela não deu tempo mais para o filho. Ela morreu aos 29 anos de câncer no seio. Um câncer violento que veio e levou. Então, muitas vezes a nossa natureza humana olha e peca, porque diz, eu sou de ferro. Gente, não tem ninguém que não passe por isso. Eu passo por isso, eu luto com isso. Eu luto com isso. Que às vezes eu tenho que me parar. Quem me conhece sabe como que é isso. Eu tenho um ritmo aceleradíssimo. Meu marido fala, meu Deus do céu, de onde vem essa energia? Eu falo, não sei, do céu. Só pode ser do céu. Mas ele diz, meu Deus. Então você veja, às vezes você está tão agitado que você peca por agitar demais, se mexer demais. Às vezes o que você está precisando é dar uma paradinha. Dar uma paradinha para se cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu exercício, do sono que é necessário, né? E principalmente das coisas do Senhor. Amém? Às vezes a gente precisa disso, de dar essa parada. Nossa natureza é pecaminosa. Mas o ponto 2, lembrando assim daquela passagem que nós lemos, fala que Deus nos resgata de nós mesmos e do pecado. Quando Pedro começou a afundar, Jesus foi lá. Chegou lá, falou, meu filho, por que você duvidou? Mas que coisa! Por que você duvidou? Você duvida que Deus pode usar a tua vida onde você está? Você duvida que Deus pode mudar a tua família onde você vive? Você duvida que Deus pode fazer uma revolução na tua vida, neste lugar chamado Orlando? Que nós podemos, como igreja, como comunidade, sacudir esse lugar com a presença de Deus? Deus pode fazer com a tua vida, porque Ele é poderoso. Ele olha muito além daquilo de quem você é. Ele olha muito além daquilo que você pensa que você pode dar. Ele vê aquilo que você não vê. Ele vê o teu potencial lá dentro e Ele diz, eu creio, eu vou ajudar, eu vou estender minha mão. O que é? Está afundando? Levanta que eu quero te colocar de pé. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Ele está dizendo para você, não precisa se preocupar. Eu estou no comando da tua vida. Se você simplesmente estender a sua mão, eu vou te levantar. É essa a palavra de Deus para a nossa vida. A gente tem que crer naquilo que Deus fala. Amém? Olha, é impressionante porque a perspectiva de Deus é completamente diferente da nossa. E como será que nós olhamos para as outras pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós olhamos com os mesmos olhos? Porque muitas vezes nós olhamos para pessoas e a gente pensa assim, mas essa pessoa aí não vai para frente não. Está muito complicado de sair daí. Está muito enrolada a situação dela. Mas nós temos um Deus
Um Deus que nos surpreende, um Deus que muda tudo. Então, se você está pensando que está muito complicado para Deus usar a tua vida do jeito que você está, talvez você possa dizer, mas pastora, como que Deus vai me usar nessa terra se eu não falo inglês? Eu não tenho fluência nessa língua, como que Deus vai te usar? Como que Deus vai me usar? Eu quero te dizer uma coisa, não existe impossível para o nosso Deus. Ele levanta de uma forma violenta, ele te faz falar até o inglês. Quem crê? Eu creio, eu creio. Eu soube da história de uma mulher que uma vez ela chegou no aeroporto em Nova York e ela não falava uma palavra de inglês, deixaram ela lá, uma senhora já idosa, e ela pegou e falou, eu estou indo para o Brasil mesmo, vou falar em inglês. Quando ela olhou, ela estava no guichê errado. E aí ela entrou em pânico. Isso há muitos e muitos anos atrás. É história verídica. Ela entrou em pânico porque ela falou, meu Deus, e agora? Eu estou perdida. Agora eu estou aqui nesse mundaréu de gente em Nova York. Quem já foi no aeroporto de Nova York sabe como é que é, né? Enorme. É uma coisa assim monstruosa. Aí ela falou, pronto, agora foi o meu fim, o que eu vou fazer? Alguém fala português? Alguém fala português? Ninguém entendia. Ela também não falava espacito, né, para poder devagarito para os irmãozinhos, né, entender devagarito. Aí, o que aconteceu? Não, porque se fosse eu me virava em espanhol. Chegava lá, e aí, meu irmão? Tá? Hermano, né? A gente se vira, é ou não é? Mas a irmã não tinha essa coisa. Aí, sabe o que ela fez? Uma oração. Ela falou, Senhor, Tu és Deus de todas as coisas. Eu preciso falar inglês aqui e eu não sei com quem que eu vou falar e eu não sei essa língua. Faz o milagre aqui agora. Ela fechou os olhos e orou e começou a falar em línguas. Falando em línguas. Aí ela abriu o olho, a mulher estava olhando para ela, aí ela ficou assim, olhando e falando em línguas. Aí a mulher começou a falar com ela em inglês, e ela ficou assim, ela falou, meu Deus, Deus abriu meu entendimento, não é possível. Ela entendeu tudo que a mulher estava falando. Você está no lugar errado, você tem que ir ali na frente. Ela falou, meu Deus, é português, mas é inglês. Como que é isso? Ela entendeu. Gente, que Deus faz milagres. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus maravilhoso, que Ele faz muito além daquilo que a gente possa imaginar. Deus pode fazer milagres, querido. Não duvide das coisas que Deus pode fazer, porque o nosso Deus é assim. Ele não salvou aqueles 3 jovens dentro de uma fogueira terrível, como é que chama o negócio? Pois é, você sabe o que é. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Isso que o meu marido, às vezes, briga comigo. Ele diz, mas o que você está falando? Eu falei, você está entendendo o que eu estou falando? Aquele negócio. Aí ele diz, é aquilo que ela não está falando. Né? Mas Deus sabe também. A gente vai falando e Deus sabe. Olha, a fornalha estava lá, os 3 andando, de repente aparece um quarto da fornalha. Sabe por quê? Porque quando você está passando pela tua fornalha, tem um que entra lá com você. Tem um que entra lá com você e faz os outros ficarem impressionados. Falam, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Está falando inglês? Português? O que é isso? Sabe de uma coisa? Não existe nada impossível para o nosso Deus. Aquele homem estava afundando. Junto com ele, estava afundando a esperança da fé. Junto com ele. Ele afundava. E juntamente com ele vinha assim, ai, eu estou afundando, eu vou morrer, será que ele vai me ajudar? E ele pediu socorro. Querido, quando você estiver afundando, pede socorro para Jesus. Mas pede socorro para Jesus, porque é Ele quem te levanta. Amém? E a gente se alegra quando a gente olha para isso. A gente olha e fala, Senhor, muito obrigado. Deus olha para nós, Ele vê o nosso potencial e Ele nos coloca de pé. Eu fico chocada com algumas coisas. Você sabia que quando o povo de Deus venceu na batalha de Jericó, quando eles saíram lá de Jericó, ficaram reclamando?
reclamando no ouvido de Josué. Vocês sabiam disso? 40 dias o povo estava. Mas a gente fez lá, tivemos que andar muito. Estava muito calor, né? Não dava para fazer outra coisa, porque a gente podia fazer outra coisa, agora ter que dar a volta, né? E andando, e tal, e tal. Reclamaram por 40 dias. 40 dias. Quando você estiver passando pela tua prova, zipt na boca. Amém? Que não der para aguentar, a hora que você estiver bem mal mesmo da luta, você vai para o Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui passando por essa luta, mas Deus, eu creio que Tu vais fazer um milagre, Deus. Tu és o mesmo, Senhor, que levantaste Pedro daquela situação ali de afundar, ó Deus, dentro da água. Tu és aquele que livraste aqueles jovens. Tu és aquele que livrou o Daniel lá da cova dos leões. Tu és aquele que fizer. Você vai lembrando e você vai profetizando, porque toda vez que você faz isso, a tua fé cresce. Você vai crescendo em fé diante de Deus. O povo reclamou durante 40 dias. Ficou 40 anos no deserto. Você quer isso para a sua vida? Se você não quer, fala assim: eu não quero isso para mim, não. Não quero isso para mim, não. E fala mesmo, gente. No mundo espiritual, todas as vezes que a gente está aqui na igreja, que a gente está em conjunto, existe um mistério aqui que acontece que nós não conseguimos entender. Mas no mundo espiritual existe. Existe uma força, uma coisa que acontece incrível. A gente tem que entender que, por mais que a situação esteja ruim, nós temos um Deus que nos segura. Amém? Não sei quantos aqui souberam de um acontecido essa semana, lá na Bahia, de um pastor que se suicidou. Vocês ficaram sabendo disso? O pastor se suicidou, ele foi para a igreja, acabou o culto, chegou em casa, uns 40 e poucos anos. Chegou em casa, se enforcou. Essa família está precisando de oração, e eu quero que você ore por eles. Amém? Mas, por que eu estou falando sobre isso? Porque existe uma resposta. Existe uma saída. Pelo amor de Deus, se você estiver numa situação que a coisa está feia demais, pede ajuda de alguém. Pede ajuda de alguém, abre a tua boca e fala com alguém. Esse homem era um pastor. E ele estava passando por uma profunda depressão. Tem gente que acha que, não, pastor não pode passar por depressão. Pastor é gente, não tem nada diferente. Eu não tenho nada diferente de você, você não tem nada diferente de mim, enquanto humanos que nós somos. Aquele homem estava passando por um momento horrível, solidão profunda, e deixou uma tristeza muito grande para uma família. 2 crianças pequenas. Uma esposa, chocada com aquilo. Para quem nunca passou, nunca viu uma situação dessa, eu vou dizer uma coisa para você: isso não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Mas sabe o que aumenta essas situações nas nossas vidas? É exatamente esse negócio de se afastar, de ficar separado, de gente que não conversa. Ele estava no meio de muitas pessoas, mas ele era sozinho. Você é sozinho? Alguém aqui é sozinho? Para e pensa. Você é sozinho? Se você é sozinho, eu quero te dizer uma coisa: você está em perigo. Em perigo. Você não pode ser sozinho. Você não pode estar sozinho. Você sozinho é isca fácil para Satanás. E sabe de uma coisa? Deus te ama. Ele tem planos para a sua vida. Ele tem coisas que ele quer que aconteça na sua vida. Não deixa ninguém. Sabe aquela música que a gente estava cantando? Eu fiquei muito assim,
tocada com essa música quando eu ouvi essa música lá em Itajaí. A gente estava lá na igreja, né, no Mevan, e aí cantaram essa música, e essa música ministrou demais no nosso coração. Nós ficamos ali, meu Deus, assim, chapados na presença de Deus, e eu fiquei agradecendo a Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda. Tem uma frase aqui que diz, há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Você é influenciado pelos outros? Você é influenciado pelos outros? Se você é influenciado pelos outros, eu tenho outra coisa para te falar. Cuidado. Abre os teus olhos. Ninguém pode te influenciar. Você tem que ser influência. Você tem que ser aquele que faz a diferença no lugar. Amém? Porque se você é influenciado, uma pessoa chega e começa a falar no seu ouvido sobre outra pessoa. Você não ouviu o que aquela outra pessoa tem para falar. Você simplesmente toma a dor desse teu amigo, da amiga, e já fica com raiva daquela outra pessoa lá. Você está sendo influenciado. Você está influenciando alguém. Sabe de uma coisa? Se nós não estivermos levando as pessoas para Deus, nós estamos levando para longe de Deus. Ou um ou outro. Você quer ser canal de bênção ou canal de maldição? Nós temos que fazer as nossas decisões. Decisões. Esse pastor, ele fez uma decisão de andar sozinho. Ele andou sozinho e acabou bem mal. Nós temos que mudar essa situação. Olha, o terceiro ponto, primeiro ponto que eu falei foi a nossa natureza é pecaminosa. Segundo, Deus nos resgata de nós mesmos e do pecado. Terceiro, precisamos ter uma atitude. Amém? Já estamos para lá da metade do ano. E os nossos planos do início do ano? Quem se lembra? Que tristeza, quanta coisa. Vamos emagrecer, vamos aprender inglês. Vamos fazer exercício físico, pastor. Uma coisa incrível. Fala, Deus. A gente fica olhando e pensando, meu Deus, para onde foram nossos planos? Sabe para onde? Para o buraco. Por quê? Porque não teve atitude. A atitude é sua, a atitude é minha. A atitude é nossa. Nós decidimos. Olha para o teu irmão e fala, a atitude é sua. Pode falar. É incrível. É incrível. Nós temos que aprender a colocar tudo diante do Senhor, orando e profetizando bênção nas nossas vidas e falar, Senhor, eu quero que as coisas sejam diferentes. Sexta-feira nós tivemos a reunião de mulheres. Pastora Claudete ministrou para a gente ali e foi uma grande bênção. Tem muita pena das mulheres que não foram. Shame on you, shame on you. Sabe o que quer dizer isso? Que vergonha. Traduzindo. Mas olha, foi muito, muito bom. E ela deu um testemunho muito forte de como que ela passou por uma grande depressão. Ela passou por uma depressão enorme, enorme, onde ela ficava chorando em casa, chorando, não queria sair e tal e tal. Até que um dia, ela lendo a palavra, o Senhor a levantou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, só para ler comigo essa passagem, que é muito, muito linda. Em Êxodo 14, 13 e 14. 13 e 14. Deus falou com ela, olha, se você tomar posição agora, nunca mais isso vai acontecer com você. Nunca mais você vai passar por essa depressão, essa tristeza tão profunda que te tira as forças, te joga numa cama, te separa de todo mundo. Olha a palavra que Deus deu para ela. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha que coisa linda. Está vendo esses demônios aqui que estão te perturbando? Nunca
nunca mais você vai ver esses demônios. Olha que coisa maravilhosa. Você toma isso para a tua vida? Porque eu tomei isso para a minha. Eu tomei isso para mim, eu falei, é comigo mesmo. Eu não vou mais enfrentar esses demônios que às vezes ficam cercando a gente. Em determinadas áreas, eles se colocam, se prostram ali, e enfiam suas garras malignas e ficam ali dizendo, eu não vou sair, eu ainda não posso sair, eu não vou sair. Vai sair sim, em nome de Jesus. Vai sair sim. A gente tem que ter uma atitude. Tem que ter uma atitude assim de guerra mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor diz que nós vamos ver o inimigo ir embora e que ele não vai voltar novamente. Então, nós temos que crer nisso. Amém? Se a gente não fizer isso, a gente não obtém a nossa vitória. Então, a gente olha para essas situações e fala, Senhor, muito obrigado. Porque há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Você está na guerra, mas você está dizendo, não, a vitória é minha, em nome de Jesus. Há um lugar assim. Sabe como é esse lugar? É quando você consegue se colocar diante do Senhor, mas é como se Jesus estivesse agarradinho contigo. Nada vai me tocar. Quando você era pequenininho, e você ficava do lado, talvez, do seu pai, talvez da mãe, talvez de um tio, um avô, uma avó, não sei. Alguém que te inspirava confiança, podia estar o mundo quebrando, você estava ali tranquilo. Meu pai era assim. Com meu pai era assim. Porque eu mesmo nunca me garanti com nada. Nunca me garanti. Briga, Silvia. Para. Essa era a minha briga. Nunca fui de brigar. Sempre foi de vamos fazer as pazes. A Janete, minha irmã, a gente tem que contar as coisas. Ela era pequenininha, apimentada. Gente, um dia, ela brigou na escola, aí a minha irmã mais velha falou, você que tem que ir lá, agora é a sua vez de defender a sua irmã mais nova. Eu não gosto disso, vai lá. Cheguei lá, gente, a Janete toda rasgada. Ela e a colega dela, as duas rasgadas lá na diretoria. Eu falei, que isso? Que isso? Ela me bateu, bati nela, me bateu, bati nela, essas brigas assim de criança, né? Eu falei, gente, que absurdo, isso é ridículo. Uma pessoa ficar brigando assim, você é uma menina, você não é para brigar, nem você, Vanderleia. Não era Vanderleia? Está vendo? Eu lembro de algumas coisas. Para, Vanderleia, nunca mais faz isso com os outros. Não rasga a blusa dos outros, coisa feia. Mas eu também rasguei a dela. Janete, pelo amor de Deus, não faça isso. Chegamos em casa, minha irmã mais velha, o que você fez? Eu falei, conversei com elas. Mas não era para conversar, era para esperar a Vanderleia lá fora dar um cascudo nela. Eu falei, que isso? Como assim? Como dar cascudo? Não é meu jeito. Não, você tem que fazer, você tem que defender. Eu falei, então você vai lá e defende, minha filha, porque eu não tenho condições de fazer essas coisas. Sabe o que acontece? As pessoas, elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem, que vai ficar daquele jeito. Não é assim. Não é assim, nós temos que entender que nós temos um Deus. E no meio da guerra, no meio da confusão, existe um lugar em Deus que nós podemos nos esconder. Meu pai, para vocês verem, contei essa história. Por quê? Porque eu nunca fui de brigar. Sempre fui da paz. Paz e amor. Se fosse dos anos 60, era hippie. Então, o que acontecia? Saía com meu pai, todo mundo, eu andava de lado do meu pai e falava, ninguém mexe comigo. Porque meu pai era uma mansidão tranquila. Tudo bem, tudo bem. Fomos um dia no futebol. Maracanã, Rio de Janeiro. Povo, aquela torcida toda. Não tinha cadeira, gente, era arquibancada. Eu sou do tempo da arquibancada. Aí eu estou lá sentadinha do lado do meu pai, com uma almofadinha, né? Que andava com uma almofadinha, assim, coitado do meu pai. Queria um menino, veio eu. Aí, estou eu sentada lá, daqui a pouco, todo mundo falando palavrão. Meu pai, para de falar palavrão, estou com a menina aqui, não sei o quê. Aí, para de falar palavrão. Na terceira vez, ele falou, olha, você não se mova daqui, fique aqui. Eu falei, tá bom, papai, vou ficar aqui quietinha, estou eu aqui. Quando eu olhei, eu falei, caramba, olha o que meu pai está fazendo. Batendo no cara, pá. Falei para não falar palavrão, falou para... Está vendo? Olha só.
como é que é a situação. Então você vê, você olha para o negócio desse, meu pai era, a Janete está dizendo que ela puxou meu pai, mas o meu pai era aquela pessoa calma e tranquila, suave e tranquila, mas quando ele tinha que agir, sai da frente. Então eu sabia quem ele era um leão do meu lado. Eu podia descansar. É gostoso você poder descansar em Deus. É gostoso você poder dizer assim, não importa o que esteja acontecendo, a situação pode estar feia como ela estiver, mas eu tenho um lugar de tranquilidade no meu Pai. Eu tenho tranquilidade nele, porque ele me guarda. É vitória em meio à guerra. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Gente, pior coisa que existe é um crente de altos e baixos. Sabe aquele crente chato? Toda hora está, vamos evangelizar. Ai, eu estou tão sem fé. Gente, mas não é possível. Agora mesmo tu falou que ia evangelizar. Mas agora eu já mudei de ideia. Agora eu já estou precisando ser evangelizada. Já acho que eu já perdi, assim, a certeza da salvação. Dá vontade. Eu digo, meu Deus do céu, me ajuda com uma pessoa dessa. Porque, sinceramente, eu tenho vontade de tirar o chinelinho e dar uma surrinha. Porque fala sério. O que é isso? É inconstância. Quando nós temos um Deus que é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca vai te deixar. Ele está sempre do teu lado, olhando o que você está fazendo e falando, eu confio que você vai mudar. Você ainda vai mudar. Tua fé ainda está, mas um dia tu vai ter a posição. Eu creio que você vai fazer isso, minha filha, meu filho. Deus olha para você e vê que existe esse lugar de constância no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Qual o sonho que você já teve que se abortou? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Nosso Deus é Deus de segunda chance. Sabe por quê? Porque muitas crianças foram perdidas. Mas muitas crianças vieram depois de que aquelas foram perdidas. Amém? Muitas pessoas pensam que quando os sonhos são abortados, acabou, né? Em Deus, nossos sonhos nunca são abortados. Aleluia! Porque Ele nos faz ficar de pé. Ele nos coloca de pé. E diz a última frase dessa música, diz assim, né? Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Ah, que mistério! Que mistério! Tem a ver com o que o Felipe falou hoje. É quando você perde que você ganha. Então, às vezes, você olha para aquela situação e você diz, agora eu perdi. No Senhor, é aí que você ganhou. É aí que você ganhou. Eu quero falar rapidamente para você de uma coisa que eu ouvi uma história de um homem em Israel. Foi uma história relatada e Joséfos escreveu essa história. E ele falou que esse homem em Israel não tinha mais profeta, não tinha mais ninguém, Deus não falava com ninguém, ninguém falava com Deus, mas esse homem falava assim, não, eu falo com Deus, porque eu tenho certeza que Ele me ouve. Eu não ouço a voz dele, mas eu tenho certeza que ele me ouve. E esse homem, ele se sentou um dia, ele se levantou no meio de todos, numa praça, e ele pegou e fez uma marca, assim, ó, como se ele fosse como chama aquele negócio? Faz assim? Compasso. Está vendo? Eu preciso da colaboração dos irmãos. Aí, o compasso, ele marcou assim, fez um círculo. E ele falou, eu não vou sair daqui enquanto Deus não mandar chuva neste lugar. E ele ficou, e todo mundo olhando para ele, pensando, esse é doido, coitado. Daqui vai direto para o hospício, né? Porque é maluco fazer um negócio desse. Eu quero te dizer uma coisa, quanto mais doido você for, mais você vai ver as maravilhas de Deus. Quanto mais louco você for, o que é, me roubou? É ruim que eu vou chorar. Sabe de uma coisa? Deus vai me dar 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais do que o inimigo me roubou. Amém? Tem essa postura, é uma postura de ousadia.
Uma postura de fé. Aquele homem se colocou ali naquela praça pública e falou: eu não saio daqui enquanto Deus não mandar chuva. E Deus mandou chuva. E ele falou: não, Deus, não pode ser essa chuva. E as pessoas já falando: meu Deus, você pediu a chuva, Deus já mandou a chuva. Ele falou: não, mas eu não quero só essa chuva. Essa chuva ainda está muito leve. Eu quero uma chuva para mandar para cair mesmo, para acabar mesmo com o lugar. Sabe aquela chuva que cai em quantidade? Eu quero que as pessoas vejam, Deus, que tu és real, que tu estás ouvindo, que tu ouves o povo de Israel. E ali naquele lugar, a água desceu. Caiu a chuva, mas em abundância naquele lugar. E quando aquela chuva caiu em abundância, esse homem não se conteve. Ele virou e falou assim: Senhor, agora eu quero te pedir. Já caiu uma chuva leve, agora caiu a chuva forte, mas agora eu quero só uma chuvinha. Mas eu quero que essa chuvinha caia para mexer na alma das pessoas, para lavar a alma das pessoas. Eu quero que essa chuva caia, para que o povo de Israel tenha certeza absoluta de quem tu és. E, naquele momento, a chuva desceu devagarzinho. Isso foi chamado de Círculo da Fé. Essa história, Círculo da Fé. E eu pedi para que hoje, na entrada, entregassem para cada um papelzinho branco. Você recebeu? Talvez você não tenha recebido. Se você não recebeu, levanta a sua mão. E eu queria que você fizesse comigo uma coisa. Eu queria que Isso, ela sabe, Amanda. E enquanto você pega nesse papel, eu quero que você entenda uma coisa. Deus é Deus de mistérios. Ele faz e manda a gente fazer, às vezes, umas coisas meia doidas. Para quem conhece a gente, sabe que a gente já deu 7 vezes voltas em cima de um carro para comprar. A gente já deu várias vezes, nós já demos volta aqui nesse prédio aqui, para que Deus pudesse nos guardar, para que Deus pudesse mostrar coisas para nós, e várias vezes Ele mostrou. Às vezes Deus pede a gente para fazer algumas coisas, e Ele me instruiu para que fizesse isso, desse esse papelzinho para cada um, para que você fizesse um círculo. Faz um círculo nesse papel. Se você tem um papel que tem linha, vira o papel do outro lado, ele não tem linha, e aí você vai poder fazer um círculo. E nesse círculo você vai colocar aquela uma coisa. Não pode fazer uma lista, não. É uma coisa que realmente você quer que mude na tua vida. E nós vamos fazer isso agora rapidamente. E durante 7 dias, esse vai ser o nosso assunto específico. Amém? Existe um lugar onde Deus vai fazer um milagre. E esse milagre vai acontecer. Você vai segurar esse papel e você vai orar em cima desse papel por 7 dias. Depois desses 7 dias, você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, está completamente nas tuas mãos. Eu creio que Deus vai fazer. O que é? Talvez seja o nome de um cônjuge, talvez seja um ministério, talvez seja a sua situação financeira, talvez seja a sua saúde, talvez seja uma falta de perdão no seu coração em relação a alguém. Hoje é dia de ceia. Há um lugar que Deus quer falar com você. Então escreve agora no círculo, nesse círculo. Fecha os teus olhos e bota a tua mão em cima desse papel. Esse papel vai estar escondido no teu coração. Talvez você diga: não, eu não tenho por que esconder, eu posso botar na minha geladeira, eu posso botar no meu espelho, no banheiro, para eu me lembrar de orar todo dia. O que você quiser, ou colocar na sua Bíblia, onde você sabe que você vai ver todos os dias, para que Deus possa fazer um milagre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus,
que há um lugar, ó Deus, de descanso em Ti. Nós podemos descansar em Ti, Deus, apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas falhas, apesar da nossa falta de fé, Senhor. Oh, meu Deus, quantas vezes nós trazemos vergonha, Senhor, para Ti. Quantas vezes, Senhor, nós trazemos vergonha para o Teu Evangelho. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Toma nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, nós colocamos, Senhor, esse pedido específico nas Tuas mãos. E Te pedimos, ó Pai, que Tu possa, Senhor, estar fazendo, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus. Colocamos diante de Ti, ó Deus. Isso, Senhor, que para nós é praticamente impossível, mas que nós sabemos que para Ti é totalmente possível. Deus, Tu és, Senhor, aquele em quem nós podemos confiar, ó Deus, e em Ti nós confiamos, ó Deus. O lugar do nosso descanso é em Ti. O lugar da nossa fé é em Ti, ó Deus. Eu Te peço, Senhor, que em nome de Jesus, os sonhos, Senhor, sejam ressuscitados. Senhor, eu Te peço que em nome de Jesus, tudo aquilo que impede o crescimento, ó Pai, dos Teus filhos aqui, Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, reine no coração de cada um, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor, ó Deus, possa fazer toda a diferença, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nós vamos tomar a ceia agora. Por isso, em nome de Jesus, vai preparando o nosso coração, ó Deus. Vai preparando o nosso coração, que haja profundo arrependimento, ó Deus. E que possamos receber da Tua mão o perdão que nós precisamos. Toma-nos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.